Os atos são dos apóstolos, mas o poder é do Espírito Santo. E é importante que você mantenha isso em mente enquanto faz a sua leitura. Ontem nós concluímos a leitura dos livros históricos do Antigo Testamento. Hoje começamos a leitura do livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. E é importante que você entenda o propósito desse livro. A propósito, se você quer entender, se você quer ler e compreender o máximo possível do livro de Atos, eu quero convidar você para a nossa aula da classe Fundamentos no próximo domingo. Nós temos estudado os estilos literários da Bíblia e como extrair o máximo de cada estilo literário. E domingo passado a gente começou a estudar sobre o livro de Atos. Nesse próximo domingo nós vamos fazer alguns exercícios práticos diante do texto para você entender todos os princípios que nós vamos estudar, temos estudado no livro de Atos. Então, vem estudar com a gente esse domingo, 10 da manhã. Eu espero você na igreja para você extrair o máximo da sua leitura do livro de Atos. Mas, voltando para a nossa reflexão, enquanto você lê o livro de Atos, eu quero convidar você a pensar a partir da seguinte perspectiva. Temos a tendência de achar que o livro de Atos é sobre os atos dos apóstolos. Um resumo da vida deles, do que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Mas a verdade é que se esse fosse o propósito de Lucas quando escreveu o livro deixa muitas lacunas importantes em branco. Ele não retrata muitos acontecimentos que deveriam ser importantes se fosse o propósito apenas retratar a vida dos apóstolos, ou até mesmo se o propósito fosse retratar os acontecimentos da igreja. Tem tanta coisa que não está aqui. Perceba que na seleção dos acontecimentos, as histórias que são contadas, Lucas tem um propósito de nos mostrar como o Espírito Santo de Deus conduziu ao longo dessa história e desses acontecimentos a expansão do Evangelho por todo o mundo. Como o Evangelho deixa de ser algo que está resumido a um pequeno grupo de judeus que se divide, um pequeno grupo sectário de judeus que se reúne ao redor de Jesus, para ser um movimento que toma proporções globais, que sai de Jerusalém e alcança até os confins da terra. E o que Lucas faz é selecionar episódios marcantes nessa jornada de propagação do Evangelho. Eu vou chamando a sua atenção para isso ao longo da nossa leitura. Mas especialmente hoje, eu quero te lembrar e reforçar que sim, os atos são dos apóstolos, mas o que nós vamos encontrar aqui é a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Lucas já começa dizendo que Jesus havia dito aos seus discípulos para que não saíssem de Jerusalém até o Pai cumprir a promessa, conforme ele havia lhes dito. Então, vocês vão receber o Espírito Santo e não saiam de Jerusalém até que isso aconteça. Ainda no capítulo 1, no verso 8, nós temos um versículo muito conhecido, e Jesus está enfatizando o porquê eles não deveriam sair e agir antes de receberem. Porque vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas por toda parte. Esse versículo vai nos guiar sobre todo o propósito do livro. Os apóstolos receberam o poder ao receberem o Espírito Santo e assim se tornaram testemunhas de Jesus por toda parte. Foram testemunhas em Jerusalém, nesse primeiro bloco de informações que nós temos no livro. Depois nós vamos ver esse período de expansão pela Judéia, por Samaria, alcançando até os confins da terra. E é por isso que o livro termina justamente quando Paulo chega em Roma. Porque ele conclui esse propósito, a jornada do livro, que é mostrar como o evangelho sai, como o evangelho se espalha. Veja que nesses primeiros capítulos, hoje a nossa leitura do capítulo 1 ao capítulo 3, nós já temos demonstrações desse poder. No capítulo 1, nós temos o lembrete de que eles deveriam esperar pelo Espírito Santo. No capítulo 2, Lucas relata como isso acontece. Os apóstolos recebem, de fato, essa promessa é cumprida, eles recebem o Espírito Santo de Deus. E nessa manifestação miraculosa, poderosa do poder de Deus, eles começam a falar a multidão, então ali no meio da cidade, judeus, mas estão falando de forma que pessoas de outros lugares, de outras línguas, estão compreendendo e existe muita confusão e eles se perguntam como isso é possível. Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Como é que isso é possível? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só assim é possível. Pedro se dirige à multidão, adverte aquelas pessoas de que eles haviam crucificado
o Messias, de que haviam crucificado o Cristo, mas que aquilo que eles fizeram, transformaram em morte, o Senhor trouxe vida, o Senhor ressuscitou a Jesus. Pedro os adverte dizendo que eles crucificaram o autor da vida, mas o Senhor o ressuscitou. E nessa pregação de Pedro, nessa grande demonstração de poder do Espírito Santo de Deus, capacitando esses homens judeus a se comunicarem com uma multidão que, em condições normais, não seriam capazes de compreendê-los. Mais de 3.000, cerca de 3.000 pessoas se convertem, são batizadas e o evangelho começa a se espalhar com intensidade e com velocidade. Essa comunidade se ajunta, essa comunidade se reúne e eles passam a ter momentos de partilhar, eles estão se dedicando de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, aqui fazendo menção à ceia do Senhor. Então eles estavam sempre se lembrando de Jesus, do sacrifício de Jesus e dedicados às orações. E assim, dia a dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que eram salvos. Nós temos no capítulo 3 mais um episódio da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, quando um homem aleijado de nascença é curado. Nessa demonstração de poder, Pedro e João estão entrando no templo, um homem pede esmolas, e Pedro diz, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? O poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Não era sobre os atos dos apóstolos, mas o poder que eles tinham, que havia sido concedido a eles, o poder do Espírito Santo. E aquele homem se levanta, aquele homem é curado, para a surpresa de todos aqueles que conheciam e testemunham, e isso é mais uma oportunidade para que Pedro testemunhe sobre Jesus, sobre o que eles viram, sobre a ressurreição de Jesus, da qual eles são testemunhas, e convoque aquelas pessoas que o ouvem ao arrependimento, que se voltem para Deus, que se arrependam dos seus pecados. Os atos que você verá ao longo desse livro envolvem apóstolos, envolvem circunstâncias da vida dos apóstolos, mas o poder que de fato faz com que tudo isso aconteça é o poder do Espírito Santo de Deus. Nos lembremos disso, nos lembramos que a igreja do Senhor é conduzida, ela é construída, ela é guiada pelo poder do Espírito Santo. Não é a minha capacidade, não é a sua capacidade, não são os seus atos. Quem somos nós? É o agir do Senhor, é a palavra de Deus. Como nós concluímos na leitura do Antigo Testamento, vendo que foi a palavra de Deus que transformou, que colocou o povo numa jornada de restauração, aqui também é a palavra de Deus. Jesus, a palavra encarnada, é Ele e só Ele que é capaz de causar transformação, de restaurar a vida das pessoas, e que possamos nos lembrar disso e confiar no poder do Senhor, na execução dessa obra que Ele nos deu a fazer. Deus abençoe você, a sua vida. Vamos aprendendo, lendo a palavra. Vamos juntos nessa jornada do livro de Atos. Te encontro aqui amanhã.